Atualidades: queimadas no Pantanal. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí um dos temas mais importantes de atualidades dos últimos tempos aqui no Brasil, que se trata lá, infelizmente, do aumento das queimadas na área do Pantanal, brasileiro. Lembrando, que esse ecossistema é um ecossistema extremamente importante e que ele ultrapassa a fronteira brasileira, mas que no Brasil assistiu agora a queimada de 15% da sua área, o que representa um aumento da prática de queimadas 60% maior se comparado ao mesmo período do ano de 2019. Bom, nossa tarefa então é tentar entender primeiro quais são as causas, dessa queimada. O primeiro ponto importante é que a maioria do território brasileiro é um território que vive um clima que nós chamamos de tropical. No clima tropical, via de regra, nós temos uma primavera-verão que é quente e chuvosa e um período outono e inverno onde eu tenho a queda das temperaturas, mas tenho também a queda da pluviosidade, ou seja, as chuvas no Brasil, nessa área tropical, que vai entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que, portanto, pega a área do Pantanal, é marcada, nessa área do Pantanal, por um clima tropical continental. Então, nós vamos ter um verão, primavera-verão, relativamente chuvoso e outono-inverno relativamente seco. Então, o primeiro elemento é um elemento de ordem natural. No período outono-inverno, a área do Pantanal passa por uma tradicional seca. E nessa seca, óbvio que criam-se as condições para incêndios de ordem natural, sobretudo queda de raio, mas de maneira mais acentuada de causa antrópica, ou seja, aquela provocada pelo homem. E é exatamente ali que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem satélite monitorando a Amazônia e Pantanal praticamente em tempo real, vai verificar que nós tivemos ao longo dos últimos meses mais de 12 mil focos de incêndio na área do Pantanal, que, como eu disse, já consumiu 15% da área do Pantanal, representando mais de 60% de aumento de queimada se comparado ao mesmo período do ano passado. Então, considerando lá que o fator de ordem natural, que é a diminuição do índice pluviométrico, da quantidade de chuva, acontece todos os anos, esse ano nós tivemos o aumento da seca no Pantanal e, ao mesmo tempo, o aumento de incêndios provocados basicamente por causa antrópica, ou seja, provocado pelo ser humano. E a grande pergunta é: quem é o grande responsável por essa imensa devastação ambiental? Ocorre que, a partir da década de 1970, nós vamos observar uma abertura de uma nova fronteira agropecuária brasileira na área do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, e lembrando que entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul fica a parte do Pantanal brasileiro. A gente vai observar que o modelo escolhido pelo regime militar para ampliar a fronteira agropecuária brasileira fora o modelo do agronegócio, que é baseado num grau muito elevado de tecnificação da produção. Então, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, pulverização aérea, organismo geneticamente modificado, etc. E do outro lado, dentro de um modelo do latifúndio, da grande propriedade rural. E é por isso que a gente chama esse modelo de modernização conservadora, porque eu modernizo a técnica agropecuária, mas eu mantenho a terra e a renda concentrado na mão de poucos. O primeiro bioma a sofrer o impacto desse modelo foi o Cerrado. O Cerrado é um dos maiores biomas do nosso país, formado por uma vegetação arbustiva arbórea, casca grossa, raiz profunda, retorcida, que via de regra tem uma grande biodiversidade, mas sem o esplendor de uma floresta tropical ou da floresta equatorial como a amazônica. Esse bioma do Cerrado foi o primeiro a ser devastado.
Mas a gente pôde observar o avanço dessa fronteira agropecuária para o Pantanal e também para a área da fronteira norte dessa área do Centro-Oeste, pegando lá a chamada Franja Sul da Amazônia. Rondônia, Acre, norte do Mato Grosso, norte do Tocantins, sul do Amazonas, sul do Pará e o oeste do Maranhão. Essa área passa por um intenso processo de expansão da fronteira agropecuária. E há lá uma tríade que causa essa devastação. Num primeiro momento, entram as madeireiras ilegais. A madeira de boa qualidade vai para a movelaria, fabricação de móveis, e para a construção civil. A madeira de má qualidade vai para as carvoarias e, na sequência, taca-se fogo. O fogo tem um papel duplo, né? Primeiro, ele elimina o restante da vegetação que não tem utilidade econômica e depois ele promove a deposição de cinzas sobre o solo. As cinzas são ligeiramente alcalinas, são uma base, então elas neutralizam a acidez natural dos solos brasileiros, permitindo, num primeiro momento, o surgimento de campos abertos para a pecuária. A pecuária no Brasil é uma pecuária extensiva, é aquela que eu solto o gado no campo e ele vai à procura do alimento. E com isso, eu tenho uma expansão dessa área para a pecuária. Quando esse solo começa a ficar degradado pelo pisoteamento dos animais, eu então avanço com a fronteira agropecuária e na sequência vem a agricultura mais tecnificada. No caso do Pantanal, a gente observa que os focos de calor são exatamente no entorno das áreas de fazenda, de criação de gado ou para expansão agrícola. Então, ou é para a expansão de novas áreas, né, de criação de gado dentro do modal extensivo, ou ainda quando eu tenho claramente a expansão de áreas para a agricultura. Portanto, a causa principal é uma causa antrópica, criada pelo ser humano. Bacana? Vamos ver isso aqui no nosso material? Vem para cá. Queimadas no Pantanal. O aumento das queimadas do Pantanal tem sido significativo nos últimos anos, mas em 2020 o número se tornou mais preocupante. Neste mês de setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, informou que as queimadas na região atingiram o recorde com mais de 16 mil focos de incêndio. As queimadas em 2020 já destruíram 2 milhões de hectares na região, o que corresponde a 15% do bioma. Em relação ao último ano, o aumento é assustador, mais de 60,8% de queimadas em 9 meses. A região possui um bioma riquíssimo, concentrando milhares de espécies de animais, vegetação típica e é ainda a base para uma economia local por meio do turismo e das atividades pesqueiras e a ocorrência da pecuária. O Pantanal é um dos biomas mais importantes do Brasil e do mundo e é extremamente rico quando se trata de fauna brasileira. A região abriga parte dos animais existentes no país, com mais de 1,2 mil espécies de animais nativos e dezenas deles em extinção. Em suas dimensões, o Pantanal chega a 220 mil quilômetros quadrados, sendo que 120 mil estão em solo brasileiro. Nos estados de Mato Grosso do Sul, 65%, e Mato Grosso, 35%. O Pantanal também abrange os países da Bolívia e do Paraguai, países com a qual o Brasil faz fronteira. Bom, outra questão a se pensar é por que a seca desse ano foi tão intensa. Alguns meteorologistas e ambientalistas vêm chamando a atenção já há muito tempo que o avanço da fronteira agropecuária para a franja sul da Amazônia vem devastando esse ecossistema. Segundo dados do próprio INPE, algo próximo de 18% do bioma amazônico já foi completamente devastado. O grande ponto é que a Amazônia
ela funciona de maneira muito importante para os chamados rios voadores. O que acontece? Nós temos um ciclo que nós chamamos de ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Como é que ele funciona? Dá uma olhada para cá. Para a gente tentar entender um ponto importante, a gente tem que lembrar o que nós chamamos de ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, né? Então, na base, eu tenho a água e essa água sofre um processo que nós chamamos de evapotranspiração, que é a evaporação das fontes de água e a transpiração dos seres vivos, animais e vegetais. A evapotranspiração, ela aumenta o que nós chamamos de umidade relativa do ar, que na verdade é a quantidade, né, de H2O presente na atmosfera, quantidade de água na atmosfera. Essa umidade relativa forma, então, as nuvens. E essas nuvens, quando carregadas, precipitam. A precipitação, vamos lembrar, são as chuvas. E as chuvas abastecem as fontes de água. O grande problema é que ambientalistas e meteorologistas têm chamado a atenção que com o processo de devastação, não só do Pantanal, mas também da floresta amazônica, a transpiração tem sido menor. Então, com menos evapotranspiração, eu tenho menor umidade relativa do ar. E isso diminui a formação de nuvens, o que diminui o número de precipitação, que diminui a quantidade de água. Por isso, parte da explicação por que o Pantanal esteve extremamente seco se deriva lá, em parte, da própria devastação ambiental do Pantanal e da área da floresta amazônica próxima da área do Pantanal, que é aquela famosa franja sul da Amazônia que nós falávamos, né? Repito, norte do Mato Grosso, Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, norte do Tocantins e oeste do Maranhão. Ocorre que a floresta transpirando menos, dada a devastação, os famosos rios voadores, né, imensas quantidades de umidade relativa do ar, que migram, né, da região amazônica, passando pelo centro-oeste até chegar ao sudeste e sul do país, diminui de intensidade, provocando então uma seca ainda maior. Um outro elemento colocado, né, pelos meteorologistas e ambientalistas é o próprio agravamento do efeito estufa, que é o aumento da temperatura média global. Esse aumento da temperatura média global vai alterar, né, o processo das dinâmicas de massas de ar e, eventualmente, determinadas áreas terão chuvas mais intensas e outros seca. No caso do Pantanal, seria o fenômeno da seca. Nós temos um último fator, que é o fenômeno El Niño, que é o processo de aquecimento de maneira, abre aspas, né, acima do normal das águas do Pacífico Sul. E isso provoca a alteração das dinâmicas de massas de ar dentro do Brasil, que afeta negativamente a parte do Pantanal mato-grossense. Então eu tenho uma outra linha explicativa para esse fenômeno, que é o agravamento do efeito estufa e o fenômeno El Niño, né, de aquecimento das águas superficiais do Pacífico Sul. O Brasil, obviamente, não tem fronteira com o Pacífico Sul, mas isso altera a dinâmica de massas de ar, como, por exemplo, a massa tropical continental, que é uma massa predominante, né, em parte do centro-oeste brasileiro. Legal? Continuando. Dito isso, a importância do Pantanal vai muito além da fauna e da sua rica vegetação. Também se destaca como uma das áreas contribuintes para a redução do aquecimento global,
já que a capacidade de absorção de carbono ajuda a conter o efeito estufa. As características do local levaram a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, a considerar o Pantanal como patrimônio natural e reserva da biosfera mundial. Observe aqui, a área, onde você vai encontrar focos de calor até 15 de julho desse ano, são mais de 7.500, e de lá até o final do mês de outubro, já foram mais de 16 mil focos de calor, ou seja, de incêndios nessa região. Quais são as causas, Essa é uma região que possui duas estações climáticas muito bem definidas. Ocorre o verão, com grandes chuvas, tempo úmido e a inundação das planícies do Pantanal, e a outra estação, o inverno, que tem poucas chuvas, a umidade relativa do ar fica baixa e o clima extremamente seco. É no período do inverno que as queimadas costumam surgir em maior número, já que o tempo seco facilita para que os incêndios possam se propagar. No entanto, as ações do homem também interferem no aumento das queimadas, agravando ainda mais a situação. E a pergunta é, por que a prática da queimada ela sempre ocorre no finalzinho do outono, início do inverno? É porque, via de regra, o produtor quer abrir área de pasto para as primeiras chuvas que vão cair na primavera-verão, ou ainda começar a colocar as sementes no solo no final do inverno, para que as primeiras chuvas da primavera-verão permita a produção. O problema é que no final do outono e inverno é o período em que a vegetação e o clima estão mais secos e, portanto, a propagação dos incêndios ela é muito maior. Lembrando que fazer incêndio em área superior àquela determinada pela lei é crime ambiental. Em cada bioma brasileiro, a legislação permite lá que haja o desmatamento e, eventualmente, até a queimada, que seja de forma controlada, respeitando lá um determinado percentual de vegetação nativa que tem que ser mantido. Bacana? Continuando. Por isso, as origens do fogo no Pantanal são causadas tanto pelos aspectos naturais da região, como pelas atividades exercidas pelo homem no local, principalmente pelo desmatamento e da transformação de áreas vegetais em pastos para a prática agropecuária. Então, o que eu tenho, Eu tenho duas linhas de causas, A primeira são as causas naturais, que vai me dizer lá que eu tenho um clima tropical continental, e esse clima, ele é quente, ele é seco no período do outono e inverno. Por um outro lado, nós temos o fenômeno do agravamento do efeito estufa, e temos ainda o fenômeno El Niño, que se aplica lá sobre o Pacífico Sul. Por um outro lado, eu tenho as causas de natureza antrópica, que é a expansão da fronteira agropecuária. Essa última é considerado o principal fator, para que nós tenhamos queimadas de maneira descontrolada na área do Pantanal. Então é claro que isso, somando-se lá a um clima tropical continental que é seco no outono e inverno, com o agravamento do efeito estufa, que provoca uma mudança na dinâmica das massas de ar
com seca em alguns lugares do país, e o fenômeno El Niño, do aquecimento, né, anormal, vamos dizer assim, das águas superficiais do Pacífico Sul, que interfere na dinâmica de massas de ar, né, no Brasil, vão criar fatores naturais propícios à ocorrência de incêndio. Mas a grande causa é a expansão da fronteira agropecuária com a prática do desmatamento e também da queimada. Voltando para cá, os atuais incêndios no Pantanal têm causas basicamente humanas, antrópicas, né? Geralmente relacionadas ao desenvolvimento e à expansão de atividades agropecuárias, a prática da queima da área para pastagem, incêndios em equipamentos agrícolas e fogo nas raízes das árvores para extração de mel. Além da destruição da flora e da fauna, um outro fator preocupante é que a fumaça proveniente das queimadas, de acordo com o INPE, essas partículas de fumaça são liberadas na atmosfera e levadas pelos ventos para as mais diversas localidades, o que pode afetar outras regiões do país. Essa fumaça chega às cidades, é altamente prejudicial à saúde da população, pode acarretar novas doenças ou piorar os quadros de situação já existente, como até mesmo a situação de pandemia do coronavírus. Além do que, a prática do desmatamento e da queimada, ele provoca uma série de consequências no bioma. Primeiro, e claro, a morte da flora e da fauna. Porque se eu mato a flora, eu mato a fauna que vive desta. Além da flora e da fauna, eu tenho um problema. Quando eu taco fogo, eu queimo o humus, que é aquela camada superficial do solo formada por material orgânico em decomposição. Ocorre que esse humus é que forma a fertilidade do solo. Se eu queimo o humus, o solo vai ficando cada vez mais empobrecido nos próximos anos, e aí começa um processo mais intenso de erosão, que é a retirada de sedimentos orgânicos e inorgânicos do solo pela água da chuva e também pelo vento. Esse solo empobrecido começa a abrir vossoroca, que são aquelas fendas que se abrem sobre o solo. Acontece também, eventualmente, o processo de laterização, que é quando uma crosta ferruginosa formada por bauxita ou por ferro presente no solo, em contato com a chuva, que é ligeiramente ácida, forma uma carapaça ferruginosa, tornando o solo improdutivo. Além disso, eu posso me encaminhar para um empobrecimento do solo tão grande que se inicia um processo de desertificação. Além disso, o material que é retirado do solo, o inorgânico, ele se encaminha para os rios da região, provocando o assoreamento. O assoreamento é o acúmulo de material inorgânico no leito dos rios, o que prejudica a flora e a fauna aquática, prejudica a navegabilidade da área do Pantanal e, eventualmente, até a geração de energia hidroelétrica. Bacana? Então vamos botar aqui no papel para você. Então, nós temos aí, pessoal, uma série de consequências, né, destas práticas da queimada, né? A primeira consequência, e óbvia, é a morte da flora e da fauna. Depois eu tenho a perda da fertilidade do solo. Com isso, aumenta o processo de erosão. Essa erosão, uma erosão eólica, provocada pelo vento, e a erosão pluvial, provocada pela chuva. Isso aqui aumenta, eventualmente, o processo, né, de recursos que são tirados em direção ao rio, que é o processo de assoreamento de corpos d'água, que é o acúmulo de material inorgânico, né? Areia, pedra, cascalho, barro no leito dos rios. Eu tenho o aumento
da chamada vossoroca, que é a abertura de fenda no solo, e, eventualmente, o aumento do próprio processo de desertificação. O Brasil já tem áreas, né, desertificadas que se espalham pelo território nacional e que podem, eventualmente, serem aplicados também na área do Pantanal. Portanto, a morte da flora e da fauna é apenas a ponta do iceberg dos problemas ambientais que podem decorrer da prática do desmatamento e da queimada. Então, eu tenho aqui a área queimada, né, no bioma do Pantanal, no ano de 2020, né, segundo um sistema de alarmes que foi implementado, né, pela LASA da UFRJ, né? Então você tem aqui unidades de conservação ambiental, áreas indígenas e a área queimada, né, ameaçando unidades de conservação e ameaçando terras indígenas na área do Pantanal. Observe que é foco de queimada intensa em terra indígena, né, Cadiual, e o do Parque do Encontro das Águas, que teve 84,2% da sua área totalmente devastada. E aqui, a perda acumulada, né, em quilômetros quadrados de vegetação, né? A área devastada por incêndio em 2020 supera em 10 vezes o que foi perdido em 18 anos. Né? De 2000 a 2018, nós tivemos lá aproximadamente 2.100.000 quilômetros quadrados, e só no ano aqui, 2.100 quilômetros quadrados, e só no ano de 2020, 23.000 quilômetros quadrados. Né? Existem alguns críticos que vão responsabilizar o governo Jair Bolsonaro, dizendo lá que durante a gestão, né, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, houve um processo de enfraquecimento das unidades de conservação, hoje a comando, né, do Instituto Chico Mendes e até do próprio IBAMA, do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis e de Meio Ambiente, e que a fragilização desses órgãos na fiscalização, né, no combate à prática de queimada, além da contratação muito tarde dos brigadistas para combater os incêndios na região, provocou o desastre ambiental que nós vivemos ao longo desse ano de 2020. Legal? Então aqui uma expansão exponencial da área de queimadas no Pantanal. E aí a gente vai observar que não é só no Pantanal, né? A gente vai poder observar um aumento, né, no ano de 2020 das queimadas que passam pelo Cerrado, pela Amazônia, pelo Pantanal, pela Mata Atlântica, Caatinga e o Pampa, né? Só na área, né, do Cerrado, nós tivemos lá 102.000 quilômetros quadrados, né, de território queimado. No Pantanal, 32,9 mil. Mas na Amazônia, 62,3 mil. Então, 3 biomas que estão exatamente naquela fronteira de expansão agropecuária que nós falávamos para você, né? Essa área aqui é a área da expansão da fronteira agropecuária. E não por acaso é a área de maior devastação ambiental com a prática de queimadas. Bacana? Com isso, a gente vai observar a evolução das queimadas no Pantanal desde 2002, né? A gente vai ter um pico lá em 2005 com 25,9 mil quilômetros quadrados. Esse número caiu até 2015 para um dos menores patamares, 5,5 mil, e em 2020 já bate a casa de 32,9 mil quilômetros quadrados, mostrando um salto exponencial, equivale a 1,5 do território do estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro. Legal? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Abraço forte para você e bons estudos!